São 7h41, vamos falar de trânsito. Falando de trânsito, hoje é com Bruno Sobral. Tire as suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ADV Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75999733334. O advogado Bruno Sobral já está aqui com a gente hoje, começando um pouquinho mais tarde, às 7h42. Vamos falar sobre mudanças e regras de trânsito. O que você precisa saber é com o advogado Bruno Sobral. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia, ilustre Walter. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Enorme satisfação mais uma vez poder estarmos falando de trânsito aqui com essa pauta bem oportuna a considerar que a imprensa vem veiculando aí fortemente acerca dessas mudanças. Então, satisfação desta manhã de quinta-feira, estarmos aqui falando de trânsito. Desde já, eu convido a todos que estão nos acompanhando pelas ondas do rádio a nos acompanhar também pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, ADV Bruno Sobral. ADV Bruno Sobral, e vamos falar de trânsito. Desde 2021, o Código de Trânsito Brasileiro vem passando por diversas mudanças. Mudanças essas aplicadas pela Lei 14.071/20, pela Lei 14.229/2021, que trouxeram alterações que vão desde a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, até regras relacionadas à utilização do farol baixo em rodovias. Gostaríamos, então, inicialmente, por que tantas alterações, se comentasse aqui com os ouvintes do Cidade em Pauta, por que tantas alterações ao longo dos anos nas regras de trânsito? São novos estudos que estão sendo, e novos estudos também que estão sendo feitos. Exato, Lúcio Walter. Desculpe, o trânsito, enquanto fenômeno social, por óbvio, ele evolui juntamente com a sociedade e muitas alterações se fazem necessárias, outras nem tanto, e justamente por isso que há um vai e vem de normas que não necessariamente guardaria razão de ser. E desnecessário citar tantos exemplos, bastaria tão somente citar aqui o kit de primeiros socorros, a questão do extintor de incêndio, dentre outras, que nós iríamos lembrar realmente o como que normas vêm, normas vão, e muitas dessas sendo alteradas e outras revogadas. Então, como você bem pontuou, uma das principais, muito provavelmente a principal mudança ocorrida no Código de Trânsito Brasileiro vem a ser aquela oriunda da Lei 14.071/2020, que entrou em vigor em abril de 2021. Essa norma, ela trouxe a maior quantidade de alterações no Código de Trânsito Brasileiro de uma só vez. Como bem pontuou, foi essa norma que trouxe a alteração no que diz respeito à pontuação, ou seja, passar de 20 para 40 pontos, entre aspas, que conforme programas anteriores nós explicamos aqui que não foi bem assim, mas só para citar. Esta norma também que trouxe a questão da forma do processo de habilitação, de suspensão da habilitação, como se deu, e dentre tantas outras mudanças. Inclusive oportuno citar, Ilustre Walter, que há uma possibilidade de alteração de uma grande parte dessas normas que foram implementadas com o advento da Lei 14.071, a partir da nova gestão do atual governo federal. Então, foi ventilado, inclusive portais nacionais de notícias estão replicando esse posicionamento no sentido de que há uma possibilidade efetiva de alteração dessas normas. Querendo pontuar, fica à vontade, Walter. Muito bem, eu estou ao lado de André Pimentel, de Vitória Silva, aqui na equipe de Jorge Bianchi. A sua pergunta, André. Não, nesse caso, uma das coisas que você citou, doutor, a respeito de farol baixo, por exemplo, eu li a respeito que, no caso agora, em algumas vias não será mais na necessidade de utilizar o farol baixo, já em outras áreas. Isso não termina por confundir as pessoas que nem sempre estão nas rodovias, aquelas que ocasionalmente vão à praia, saem daqui, essa coisa.
isso não causa não pode causar a possibilidade de multa, visto que a pessoa acha que naquela via pode ficar com o farol desligado, mas na outra não pode. E aí liga, desliga, termina por ficar com o farol desligado, levando ocasionalmente uma multa. Sim, André, com certeza. Inclusive, essa falha no advento da dita lei do farol, né, que fez com que precisasse haver uma alteração posterior, e essa alteração posterior ilustrou aquela máxima, que começa errado, termina errado. Por qual razão eu explico? Essa norma surgiu e a ideia principal era obrigatoriedade de utilização do farol baixo em rodovias. Então, assim, essa seria a norma básica. Viagem, rodovia, farol ligado. Bacana. Começaram a surgir os questionamentos. Muitas consideradas rodovias, em regra, não são rodovias de viagem. Um exemplo básico. O Anel de Contorno em Feira de Santana, para quem não sabe, é considerado uma rodovia federal. Inclusive, era aplicada a lei do farol e, pela perspectiva da alteração, André, continua sendo. E qual foi a mudança básica? A lei do farol, ela, como é comumente conhecida, né? Ela restou alterada e, a partir de então, o que mudou foi o seguinte: se você vai trafegar numa pista dupla, o que é uma pista dupla, Bruno? Exemplo, Feira Salvador. É uma pista que os fluxos, eles não se comunicam. Então eu vou para Salvador de um lado da pista, com 2 ou mais faixas, e eu retorno do outro lado da pista. Então não há uma confusão de fluxo, ok? Então, não havendo a confusão de fluxo, a lei agora permite, melhor dizendo, que você não precisa utilizar o farol ligado. Só que permanece a obrigatoriedade em pistas simples. E aí, infelizmente, nós precisamos ter a consciência de sustentar que uma grande parte dos condutores, como você bem colocou, André, não tem essa informação clara. Então, assim, vou para Salvador, eu não uso. Aí, pista simples. 116 aqui já precisa. 116 eu vou usar. E quer ver, exemplo, para confundir tudo? E se eu for para São Gonçalo? É praticamente uma rodovia que já começa no viaduto do Tomba, dentro da cidade. E aí, a partir de que momento? Para vocês terem ideia, basicamente, a partir do viaduto, ou no viaduto praticamente, se tiver uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual, o cidadão pode ser autuado. Teve um funcionário nosso aqui que simplesmente pegou, indo ali no Sobradinho, atravessou a rodovia, estava com o farol desligado. Pouco tempo depois chegou a multa. Só fez atravessar a via. Exatamente. Cruzar a via, essa palavra. Pronto, exatamente. E aí aquela coisa, o policial rodoviário federal, ele fez constar ali aquela via como ela de fato é uma rodovia federal. Rodovia federal de pista simples ou dupla, de pista simples. Bom, se é pista simples ou rodovia, então cabe a aplicação da lei do farol. Então, é uma das mudanças que muito provavelmente tende a vir. Tende a vir essa nova mudança da lei do farol. E o que eu temo enquanto especialista, Walter e André, de que forma que agora vai se decidir? Porque agora, até eu, de certa forma, vou precisar rever os livros. Porque realmente começou de uma maneira, perímetro urbano não aplicava, precisava ter placa. Lembram da placa? Aí a placa colocava na cidade ou fora da cidade, e se colocasse antes da cidade, chegou na cidade, tinha que ter outra placa. Olha, aqui não, mas depois, aí teria brincadeira da parte, mas como dissesse, seja bem-vindo à Feira de Santana, apague os faróis, volte sempre à Feira de Santana, acenda os faróis. É algo que realmente na prática a gente precisa relativizar. Óbvio, não estou entrando no mérito aqui, a efetiva segurança no trânsito, mesmo porque não há estudos ainda comprovando até que ponto houve ou não uma eficácia dessa norma. Mas fato na aplicabilidade da mesma, com certeza, restou e muito prejudicado. Como farol aceso sempre, para quem tem esse tipo de dúvida. Exatamente. Inclusive, multa. Inclusive a maior parte dos veículos novos, né, eles vêm com a chamada tecnologia DRL, que já permite que não necessariamente farol, mas uma luz diurna, né, ela fique sempre acesa. Aquela luz ali equivale ao farol
para efeito da fiscalização da norma. Então, ou seja, estando um veículo utilizando o DRL, que via de regra o condutor não pode nem desligar, ele não vai ser autuado por conta do não uso do farol. Vereador, vereador, eu falei a pouco, é advogado Bruno Sobral. É porque a gente fala tanto de política, né? O senhor tem essa possibilidade? Não, Rodrigo, infelizmente. Chegar à Câmara de Vereador? Não, infelizmente e lamentavelmente, a possibilidade óbvia seria na Câmara Municipal de Feira de Santana, que deveria ser uma Câmara Municipal de Vereadores, e lamentavelmente, volto a dizer, é uma Câmara Municipal, lamentavelmente, de capachos. Então nunca foi minha postura, e ainda mais, enquanto especialista de trânsito, com a formação bem estruturada, você chegar com o objetivo, o dever legal de bem servir a população, de realmente promover uma mudança do seu município e se juntar, infelizmente, a essa turma, né, para não dizer outra coisa, a essa turma que a gente vê na Câmara Municipal de Vereadores, com certeza iria, para mim, não é só a praia. Terrível, não. Muito bem. Então, advogado Bruno Sobral, com relação ao farol aceso, contribuiu mesmo para a redução de acidentes no trânsito? Exatamente. A contribuição, Walter, indiscutivelmente contribuiu. A grande questão é a diferença entre o veneno e o remédio e a dose. A grande questão que a gente precisa depurar é até que ponto essa contribuição, que pode ter sido a contribuição singela, relativa, de fato justifica todo o gasto que observemos. Existe um gasto público, existe todo o empenho da administração pública para que possa ser colocado em prática uma norma. Então, até que ponto valeu a pena o advento da obrigatoriedade do farol? Para quem não está compreendendo, eu aclaro, não é que estejamos a defender aqui a não utilização do farol, mas sim até que ponto a impositividade por meio de uma norma se fazia necessário. Que observemos, poderia ser e manter como uma recomendação de direção defensiva, André. Normalmente, observemos, uma boa parte dos veículos já tem DRL. Se eu vou e recomendo a utilização do farol para os veículos que não têm DRL, eu alcanço a maior parte dos condutores. Tudo certo, tudo ok, vida que segue, fluxo que segue, tudo resolvido. A partir do momento que eu quero impor a lei, aí temos que realmente ter todo um desgaste e um gasto público tendente a explicar uma lei que não necessariamente precisaria vir como lei. Mas uma lei, para ser aplicada, anteriormente deve ter sido feito, deve ter ocorrido estudos, né, para chegar à conclusão da necessidade da utilização do farol ou não. Num trânsito, Walter, surgem cada ideias mirabolantes, como é aquela questão do kit primeiros socorros. E um exemplo para você ter ideia, tem a ver com a lei também. É igual às mudanças, por exemplo, aqui em feira a gente vê muito. Faz a mudança, acompanha para ver o que houve, e o estudo é ali na hora. Aí, eita, desfaz. Abriu o retorno, fecha retorno, fechou o retorno, abre o retorno. Botou a conversão, tira a conversão. Infelizmente, por falta de gestão. O trânsito, na perspectiva nacional, ele é relegado à própria sorte. Então, não há uma gestão, não há um conhecimento técnico desse fenômeno social que vem a ser o trânsito. Mas isso, infelizmente, essas ocorrências no Brasil é de se lamentar. Temos que lamentar muito, isso tem que mudar, porque como é que você aplica uma mudança no trânsito, farol, sem farol, com cinto, sem cinto. Aqui acende, ali não acende. Acende, ali não acende, é uma balbúrdia, né? Agora, doutor Bruno, quais outras mudanças? A gente citou bastante aqui farol. Isso. Dúvidas até que eu, volta que temos aqui também tínhamos. Além dessas, tiveram outras mudanças, né? Dessas, vamos dizer assim, quais as principais, quais seriam os maiores destaques? Num rol das mudanças trazidas pela 14.071, a pontuação, André, a questão da forma do processamento, entendeu? Porque durante a gestão do governo anterior, o trânsito sofreu impactos, por assim dizer, por demais relevantes.
a considerar no quesito digitalização, ou seja, facilitando muito para os proprietários, os cidadãos, por meio principalmente da carteira digital de trânsito, sistema de notificação eletrônica, dentre outros. E houve algumas mudanças que, como se diz, né, de cunho pessoal do governante. E uma dessas situações que a gente pode citar aqui é a questão dos radares. Restou expressamente proibido o advento de fiscalização de trânsito por meio de radares, estando os equipamentos ou os agentes públicos ocultos. Então, essa foi uma das mudanças que ocorreram, impactou muito na fiscalização de trânsito, que a partir de então, e como deveria mesmo ser, a fiscalização passou a ter que ser ostensiva, ou seja, para evitar, e não apenas para catalogar as infrações. E indo adiante, nesse posicionamento, é de se dizer que muitas dessas mudanças que ocorreram na gestão anterior estão em pauta, conforme veiculado pela imprensa nacional, para sofrerem novas mudanças a partir desse atual governo. São agora 7 horas e 57 minutos, 7h57, Walter Vieira. Não, 7 horas e 57 minutos. Ontem, aqui na portaria da rádio, um colega fazendo algumas indagações com relação às categorias da CNH, se houve alguma mudança, e inclusive ao tempo de validade da CNH. Me parece que o governo atual quer reduzir, quer voltar ao que era praticado anteriormente. Qual o pensamento, qual é a sua opinião, doutor Bruno? Olha só, quanto à categoria não mudou, o que mudou de certa forma foi a questão da EAR, a gente vai falar agora, já no final, Walter, mas só aclarando, sim, existe esses estudos, como eu já apontou aqui reiteradamente, estudos não, né, esses diálogos nos bastidores. Enquanto especialista, eu sustento que não guarda razão de ser. Eu entendo que a extensão da validade do documento de habilitação foi algo bastante positivo, algo válido. Agora, como eu falei, nos bastidores do trânsito, o que tem a ver muito são os valores envolvidos. E a gente precisa compreender que, quando saiu de 5 para 10 anos, o que na prática ocorreu foi o seguinte: no estado da Bahia, no que diz respeito à renovação de CNH, esses recolhimentos, acabou se cortando pela metade o faturamento. Então, se você tinha um faturamento com 5 anos e outro com 10 anos, o de 5 anos agora deixou de existir. Então, esse valor aí agora você deixa de arrecadar. E é um valor considerável. A gente sabe que não são poucos condutores, estamos falando de centenas de milhares de condutores no estado da Bahia. Então, assim, quiçá até milhões, a considerar a população como todo. Então, se você pegar esse valor e você for calcular o quanto que o governo estadual deixa de arrecadar, aí você já começa a saber por que é que nos bastidores estão querendo promover essas alterações. Mas, em síntese, não há nada ainda realmente colocado sobre a mesa, mas sim há nos bastidores fortes movimentos para que, de certa forma, essa situação seja revista, bem como outras. No que diz respeito à categoria de CNH, não há até então nenhuma proposição de alteração, porém, o que ocorreu foi: quem exerce atividade remunerada a partir de então, mesmo sendo detentor de categoria E, por exemplo, vai precisar inserir na sua habilitação a categoria EAR, a inscrição EAR, porque somente a categoria não mais vai definir que um condutor é tido como profissional. E aquele que não colocar a inscrição EAR, ou seja, exerce atividade remunerada em seus respectivos documentos de habilitação, vai ser apenado com uma multa no valor de R$ 293,00, 7 pontos em seu registro de condutor, ou seja, na habilitação, e ainda pode ter o veículo removido ao pátio. Então prestem bem atenção, que é uma regra nova, muito nova essa regra. Ela é advento do Manual Brasileiro de Trânsito, que foi publicado recentemente, e aí ela traz essa diferenciação. Então, atenção, motoristas de aplicativos, que em regra grande parte já tem, mas os que eventualmente exercem essa atividade, já fique ciente que enquanto condutor precisam ter. Então, entregadores, seja de motocicletas ou de veículos, e principalmente os condutores de veículos pesados, ou seja,
se está conduzindo o veículo de forma profissional, efetuando atividade que é remunerada, vai precisar agora ter EAR. E já está valendo, não tem prazo. E com certeza vai pegar Mas a muitas adição pessoas. dessa informação no documento é necessário que seja feita agora ou no momento da renovação da carteira? Não, agora. Independente da validade da carteira, tem que ir lá fazer o registro. Tem que ir lá. E aí é aquela coisa, a gente une uma situação com outra. Olha só o que é Brasil. Olha só o que é Brasil. Surgiu-se a norma, observe bem, mano, que eu até interagi e te marquei nessa postagem do vídeo da Ciretran. Surgiu-se a norma que você tem que ter. Vamos lá, vamos enfatizar isso aqui de forma clara. Fato. Surgiu uma norma que você precisa ter a inscrição EAR em seu documento de habilitação. Bacana. Você só consegue, André, como você me pontuou, colocar a inscrição junto ao órgão de trânsito, Detran. Ok. Acontece que, olha a quantidade de condutores em Feira de Santana e olha a quantidade de cidadãos que estão precisando desse serviço agora, porque não podem estar conduzindo veículos automotores sem a inscrição EAR. Bacana, bacana. Porém, conforme o vídeo que eu veiculei em minhas redes sociais, pode ir lá em ADV Bruno Sobral, que vocês vão constatar, a unidade do Detran em Feira de Santana só está disponibilizando 20 senhas por dia. Falei 20, somente 20. Inclusive o cidadão gravou lá que foi no dia de madrugada, não conseguiu. Foi no outro dia, não conseguiu, pasmem. Ele teve que ir no terceiro dia por volta de 3h30, 4 horas da madrugada para proceder à renovação do documento de habilitação dele. Onde eu pergunto, faz sentido? Será que na Blitz o próprio Estado vai pegar e vai deixar de cumprir a lei, sendo que não é por culpa do cidadão? Será que vai mudar só os primeiros 20? Próxima quinta-feira, tempo esgotado, 8h03. Mudança de regra de trânsito. Você ficou sabendo tudo aqui com o advogado Bruno Sobral. Muito obrigado, doutor Bruno. Até quinta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer. Ilustre Walter, agradeço, André Pimentel, Vitória. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Eventuais dúvidas, como sempre, é só interagir pelo Instagram, ADV Bruno Sobral. Na próxima oportunidade já será o Silval que estará de volta aqui, então, por conhecer. Pronto, valeu, meu querido. Saudações. Aos internautas também que estão acompanhando a live aí do doutor Bruno Sobral, um grande abraço. Valeu? Falando de trânsito com Bruno Sobral. Agora toda quinta-feira às 7 horas da manhã no programa Cidade em Pauta da Nova André, FM. pensei que Siga suas estaria aqui dúvidas e quinta-feira. conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ADV Essa Bruno é Sobral. porque, na verdade, é só o segundo programa que eu vou fazer o programa. Não, eu estou dizendo André. É isso que eu estou dizendo, quando eu vi, é o segundo que eu estou fazendo com ele. É, ela se despediu. Muito bem, 8 horas mais.